Nesta aula, vamos falar dos conceitos básicos do movimento circular uniforme, a velocidade angular e a sua relação com a velocidade linear, também os conceitos de frequência e período. É mais uma aula da cinemática da física. Vamos então definir alguns parâmetros importantes para o estudo do movimento circular. O primeiro é que ele vai acontecer, então, uma trajetória circular, uma circunferência, e toda circunferência tem um centro. A trajetória circular vai ser desenvolvida, então, aqui, por um deslocamento em cima desse arco de circunferência que corresponde a um ângulo. Esse ângulo vai ser representado, então, por θ, sendo que nós temos aqui um raio. E eu posso encontrar, então, uma relação entre o espaço percorrido, o raio e o ângulo θ. E essa relação vai ser dada por S é igual a θ vezes R, onde θ é o ângulo e sempre será dado em radianos. S é o deslocamento e R o raio da minha circunferência. Outro fator importante aqui é a velocidade angular. A velocidade angular será representada pela letra ômega e significa a variação do ângulo no tempo. Observe aqui que esse ângulo ele pode ir variando. Imagine que você está correndo numa pista circular. Se você está numa posição, esse ângulo aqui vale θ1. Se você está em outra posição, eu posso chamar de θ2. E essa é a velocidade angular. A velocidade com que esse ângulo vai mudando ao longo do tempo, que nada mais do que representa o que você está fazendo aqui em termos de S. Não confunda a velocidade angular com a velocidade linear. A velocidade linear é o famoso v, que nós vamos encontrar por ΔS, ΔT. Os dois têm uma relação e nós veremos essa relação mais adiante. Quando falamos de movimento circular uniforme, estamos falando de um movimento periódico. Ou seja, o que é um movimento periódico? É um movimento que se repete ciclo após ciclo, ou volta após volta, ou de tempos em tempos. Se o movimento é circular, ele vai percorrer então a trajetória de uma circunferência. Se é uniforme, essa velocidade vai ser constante. Então, se eu estudar a primeira volta dessa circunferência, imagina você então correndo aqui para ficar um pouco mais fácil de entender um exemplo prático, você correndo em volta dessa circunferência, a segunda volta, já que é uniforme, acontecerá da mesma maneira. Então, basta eu estudar a primeira volta e as outras, consequentemente, serão iguais. Nesse caso, nós chamamos então de movimento periódico ou movimento onde existe um período, que é o tempo necessário para acontecer uma volta, representado pela letra T maiúsculo. Então, T maiúsculo é o tempo para uma volta. No Sistema Internacional de Medidas, isso é dado em segundos. Quando falamos em período, nós precisamos também pensar na relação de frequência, que é o número de vezes que você dá uma volta com relação a um tempo. Então, a frequência ela é normalmente dada pelo número de vezes de um acontecimento pelo ΔT desses acontecimentos. Por exemplo, eu dou 5 voltas em 5 segundos. Número de vezes que isso aconteceu, 5 vezes. Quanto tempo isso durou? 5 segundos. E há uma relação entre o período e a frequência aqui quando se trata do movimento circular uniforme. Vamos pensar. Se eu tenho, então, que a frequência é o número de vezes que acontece pelo tempo. Se eu estiver falando do movimento circular uniforme, eu tenho que estudar, ou necessariamente eu estudo uma volta e o restante é igual. Então, vamos pensar para uma volta. Quantas vezes isso vai acontecer? Uma. Se eu estou estudando uma volta, qual é o tempo que demora uma volta? Um período. Então, essa é a relação que nós temos de frequência e período. A frequência é o inverso do período. E como aqui nós estamos estudando o número de vezes, isso é unidimensional, não tem dimensão.
e o tempo é dado em segundos, nós temos que a frequência no Sistema Internacional é dada, então, em 1 por segundo, e isso significa Hertz. Toda vez que você escutar a palavra Hertz, você sabe que Hertz significa vezes por segundo. Então, se você tem algo girando numa frequência de 60 Hz, significa que são 60 voltas por segundo. Se você quer essa unidade de Hertz para RPM, RPM são voltas por minuto. Para transformar isso daqui, você precisa multiplicar por 60, já que 1 minuto tem 60 segundos. Então, preste atenção. Período, o tempo para uma volta, e a frequência é o número de vezes pelo tempo do acontecimento. Para uma volta, será uma volta pelo tempo de uma volta, que é o período. Sistema Internacional de Medidas, Hertz. Vamos então agora para as equações do movimento circular uniforme. Nós temos até aqui duas principais equações, já que é movimento, velocidade, ΔS por ΔT, e no início dessa aula definimos a velocidade angular como sendo a variação do ângulo pelo tempo. No movimento circular, como acabamos de dizer, por ser um movimento periódico, vamos estudá-lo durante uma volta e o restante basta você multiplicar pelo número de voltas que você necessita no exercício. Quando estamos falando de uma volta, o ΔS, ou seja, a variação do espaço aqui de uma circunferência, vai ser o comprimento de uma circunferência. Então, nesse caso, eu estou falando de 2πr, que é o comprimento de uma circunferência. Lembrando aqui, vamos deixar no cantinho, que o π vale 3,14, e aí tem exercício que aproxima isso para 3, vai depender muito da resolução que você está fazendo, preste atenção nisso. E se nós estamos falando de uma volta, qual é o tempo de uma volta? É um período. Então, aqui nós temos a primeira relação do movimento circular, 2πr sobre t. Acabamos de ver também que 1 sobre o período é frequência. Então, nós podemos escrever essa equação como sendo 2πrf, já que eu tenho aqui 1 sobre t, posso transformar em f. Se eu for olhar aqui para essa equação, variação do ângulo para uma volta em radianos, eu tenho 2π. E o tempo de uma volta, período. Da mesma forma, eu posso escrever então que a velocidade angular vai ser dada por 2π vezes f. Agora, observe aqui que 2π sobre t, olha aqui 2π vezes f, olha aqui, eu posso escrever então a equação que relaciona a velocidade angular com a velocidade linear. E aí eu terei que a velocidade é igual. Aqui está a velocidade angular vezes o raio. E essa equação ela é importante, pois nós teremos algumas aplicações disso que facilitam alguns exemplos mecânicos, como por exemplo engrenagens, aí numa bicicleta ou num relógio, e nós veremos isso numa próxima aula. Então, aqui é importante você guardar cada uma dessas fórmulas e as unidades que nós usaremos para poder resolver os exercícios. No Sistema Internacional de Medidas, metros por segundo, radianos por segundo. Sim? Velocidade, metros por segundo, velocidade angular, radianos por segundo. A frequência sempre em hertz e o período em segundos. Bons estudos!